Obrigado, professor Alan. Vamos lá, a bola está com você. Obrigado, professor Pedro. Primeiro pelo convite, para mim aqui está sendo uma experiência formidável. E é curioso que me faz lembrar, na minha infância e na adolescência, no início dela, meu pai me levava ao Maracanã um pouquinho mais cedo, antes dos jogos, para assistir os aspirantes, o sub-20, né? Então a ordem era o sub-20, eram os juniores, para depois vir o time principal. Hoje eu estou com um desafio aqui de fazer o contrário. Depois dessa aula que a gente teve aqui com o João Pedro, professor vocacionado, advogado de primeira linha, tendo a oportunidade agora de poder falar com vocês e trazer uma visão de um advogado societarista, que também sou, e uma visão agora um pouquinho voltado para o acesso ao mercado de capitais por quem ainda não é uma companhia aberta ou talvez não venha a se tornar uma companhia aberta. A gente quer falar justamente sobre como é que outros modelos empresariais que já estão à disposição dos clubes de futebol, muitos deles já adotam, podem se utilizar no mercado de capitais. Então, eu vou dividir aqui com vocês essa minha experiência, trazer algumas visões de como é que está o mercado brasileiro do ponto de vista de um regime jurídico, trazendo essa visão do advogado societarista para a gente aqui avaliar essas outras ferramentas de acesso ao mercado que não necessariamente vão envolver IPOs e follow-ons, vão envolver do que eu vou trazer aqui de exemplo, crowdfunding. Então, meu irmão querido, só para falar uma coisa, as pessoas elas confundem o mercado de capitais como sendo uma ferramenta que só é disponível para aquelas empresas gigantescas preparadas para estruturas de alta complexidade. Quando a gente tem feito no Brasil um trabalho cada vez mais sério, e essa é uma promessa que eu posso fazer para os próximos 5 anos, de facilitar, criar as ferramentas adequadas àquilo que a gente chama de mercado de acesso, que é a possibilidade da gente ter novos players, novos integrantes dessa indústria que acessam o mercado de capitais por ferramentas menos complexas como essas que o Alan vai falar para a gente aqui. Muito bom, e destacar que são ferramentas acessíveis também ao futebol masculino e feminino. E tem uma oportunidade muito grande aqui para novos entrantes no mercado do futebol feminino se aproveitarem do crowdfunding. Então, eu vou fazer uma apresentação aqui, também sem a menor pretensão de ficar aqui palestrando, tentando criar um ambiente dinâmico para instigar algumas reflexões para depois a nossa roda de conversa, de perguntas, né? Então, estou projetando aqui minha tela. Imagino que vocês estarão a vendo em alguns segundos. Vamos lá, pessoal. O que eu quero conversar aqui agora com vocês, né? Dentro dessa apresentação, quem eu sou, por que eu estou aqui de uma maneira muito breve. Eu sou professor de Direito Empresarial e advogado especialista em Direito Societário. Não sou um advogado de formação no direito desportivo, mas a gente lida aqui no escritório constantemente com questões envolvendo o mercado do futebol em outros ativos, né? Não no ativo esportivo propriamente, mas quando a gente fala de a estrutura jurídica de contratos, como o João mencionou, de patrocínio, de equipamentos, né? O João tem aí histórias super legais envolvendo estádios de futebol também. E eu quero trazer uma visão aqui sobre essa estruturação societária. Até eu quero começar contando para vocês um caso super recente, coisa de uma semana, que chegou aqui no escritório. 2 jovens empreendedores que nos procuraram dizendo, olha, eu quero montar uma escolinha de futebol. Eu preciso fazer uma SAF? Essa foi uma pergunta bem emblemática, porque quando a gente pensa na Sociedade Anônima do Futebol e quem acompanha o noticiário, está muito em evidência. Mas será que esse é o único instrumento jurídico para quem quer explorar a indústria? Ali não era nem atividade profissional, uma atividade ainda de formação, uma escolinha de muitos que ali sequer vão chegar ao profissional. E aí veio essa primeira pergunta, então acho importante a gente entender como é o regime empresarial dos clubes de futebol. Para falar sobre isso, eu começo com uma primeira provocação. A SAF era necessária para termos a adoção do modelo empresarial pelos clubes? E essa pergunta eu já trago a resposta para vocês. A SAF é um instrumento valiosíssimo, mas a gestão empresarial dos clubes, no formato de uma sociedade empresária, não nasce com a SAF. Isso já existia no Brasil, eu quero mostrar para vocês números para isso. E para trazer esses números, eu compartilho com vocês um estudo de 2 profissionais muito capacitados, um dele advogado e o outro geógrafo, que é o Jonathan Ferreira, um estudo muito bacana que demandou uma pesquisa quantitativa e qualitativa super importante. O Jonathan e o Luciano, eles simplesmente levantaram... Eles fizeram um webinar conosco aqui recentemente para apresentar esse estudo. Você está muito bem informado, viu? Muito bom, muito bacana. E aí, quando eles trouxeram esse estudo e esse levantamento, que foi um levantamento, assim, efetivamente, que demandou bastante energia para analisar, a gente chegou a algumas conclusões importantes,
né? Conclusões essas que foram até divididas com o grande público, não ficou só na academia. Tinha mostrado para vocês o artigo antes compartilhado, mas o próprio Globo Esporte também, com assinatura de jornalistas, trataram um pouco esses números, e a gente enxergou aqui uma realidade, que é uma realidade brasileira, um fenômeno regional, mas uma realidade brasileira já posta há bastante tempo, que é do formato do que a gente chama no mercado de clube-empresa, que na realidade são estruturas tradicionais do direito societário, como era a Eireli, que não existe mais hoje, a empresa individual de responsabilidade limitada, e como é a clássica sociedade limitada, que é o tipo societário mais difundido no Brasil para várias outras indústrias. Eu trago para vocês alguns exemplos aqui de clubes que tiveram ascensão nacional, resultado esportivo super importante e que hoje a gente tem até fora de competições, alguns deles, e outros mais recentes, mais jovens, que já estão tendo um destaque, inclusive, nos seus campeonatos estaduais. Então, mostro aqui para vocês exemplos de clubes que são limitadas, clubes que eram Eireli e clubes que são, inclusive, sociedade anônima, e não sociedade anônima do futebol, exemplo da Ferroviária Futebol de São Paulo. Então, veja, a estrutura empresarial já existia. Claro que a SAF traz uma série de vantagens, em especial para os clubes que querem deixar de operar o seu futebol no modelo associativo e poder migrar para o modelo empresarial. Tem alguns incentivos para isso, inclusive incentivos de poder se socorrer eventualmente de uma recuperação judicial ou de uma recuperação extrajudicial, que classicamente é um instituto dos empresários e dos empresários regulares há 2 anos. Então, ali da SAF vem e sana esse problema da temporalidade. Então, há uma série de vantagens para um clube que está organizado na forma tradicional de associação poder vir aqui efetivamente para a forma de sociedade empresária. Só que é importante que a gente tenha em mente que não é o único modelo. E não necessariamente será o melhor modelo. Esse é um outro ponto que a gente tem que levar em consideração. Há um certo senso comum que às vezes nos leva a acreditar que a sociedade limitada é voltada para pequenos empreendimentos, enquanto a sociedade anônima seria voltada para grandes, quase como se fosse uma evolução. Toda empresa, quando cresce, migra de limitada para SA. Esse senso comum é totalmente equivocado, porque não é o tipo de societário que escolhe o porte da empresa. É de acordo com o porte, eu vou escolher o tipo pensando nas características. Então é muito comum, se a gente for olhar para outras indústrias aqui, empresas, inclusive, que estão envolvidas no mercado de futebol, players do entretenimento, do streaming, que fazem contratos envolvendo ali o direito de arena, a negociação dos direitos de transmissão, que são organizados no Brasil na forma de limitada. Empresas com atividades transnacionais, estabelecidas em vários países e que constituem aqui no Brasil uma sociedade limitada. Então, tem como falar, por exemplo, que a limitada é para pequenos empreendimentos, quando eu olho para a Amazon, quando eu olho para a Netflix no Brasil, adotando esse formato? Não tem como. Então, é importante a gente conhecer aqui as possibilidades, as diferenças, as características e como essas outras estruturas societárias também podem acessar o mercado de capitais. Então, essa é uma mensagem que eu quero passar aqui, em especial para os clubes que hoje têm o menor poder econômico, para os investidores que querem ser novos entrantes no mercado de futebol, às vezes não com uma capacidade financeira tão ampla, e que vão poder contar com o mercado de capitais para financiar as suas atividades. Tá? Posso falar uma coisa aqui rapidinho? Vamos lá? 2 coisas importantes, né? As pessoas confundem o tamanho da sociedade com o tipo societário dela. A sociedade anônima, ela é maravilhosa para os negócios em que você tem uma grande quantidade de prestadores de capital que ingressam no capital social. As sociedades limitadas podem servir perfeitamente para situações em que você tem uma quantidade menor de prestadores de capital no equity, no capital social. Uma coisa que é interessante do que o Alan está falando é o seguinte, é novamente o desenvolvimento dos mercados de acesso. Foi-se o tempo em que as pessoas entendiam o mercado de capitais como uma ferramenta exclusivamente disponível para os grandes tubarões. A gente quer tornar o mercado de capitais uma ferramenta disponível para players de todos os tamanhos. Uma coisa que é até interessante, a gente está falando da indústria do futebol, mas, por exemplo, na indústria da mineração, existem umas criações famosas das junior companies, por exemplo, que são companhias de entrada, tal como você observa no Canadá e na Austrália, que são os grandes, vamos dizer assim, ambientes para o desenvolvimento disso. Por que a gente não cria um ambiente brasileiro para junior companies do futebol? Entendeu?
E a gente já tem realmente assim uma série de medidas, João. Você até na sua parte inicial da palestra comentou sobre a lei da liberdade econômica, sobre a lei da melhoria do ambiente de negócios. A gente teve, inclusive, o marco legal de startups pensando justamente nessa estrutura de SA para uma SA mais simplificada, né, que você exima algumas SAs de obrigações clássicas, como de publicação das demonstrações financeiras, se tiver um faturamento até um determinado montante, né, até 78 milhões de reais, por exemplo. Então, já há um movimento muito forte no legislativo, inclusive, para simplificar essa adoção da estrutura de SA, mas eu volto a bater aqui na linha do que a gente está conversando, não é a única, a gente não pode fechar os olhos para outros formatos de organização empresarial. Eu trouxe aqui até um exemplo de uma notícia já da própria Folha de São Paulo, cujo título reitera justamente isso. A SAF atrai times da Série A e Série B, mas ela não é unanimidade. E aí, quando a gente olha para a realidade hoje, o João até comentou a respeito de quais clubes já são SAF no Brasil. Hoje, na Série A, nós temos 4, na Série B, nós temos 1, que atualmente é o Cruzeiro, mas na própria Série A, a gente tem uma outra estrutura empresarial que teve muito destaque, que é a estrutura do Bragantino, do Red Bull Bragantino, que adota a forma de limitada, que era associação, as cotas dos associados foram vendidas, o Red Bull se transformou num processo que a gente chama de conversão numa sociedade limitada, e assim se mantém, e muito provavelmente não será transformado em SAF. Quando a gente olha, então, os dados que eu estou trazendo aqui para vocês, né, de quais são os clubes da Série A, a gente já tem hoje o Curitiba, o Cuiabá, o Botafogo e o América Mineiro adotando a forma de SAF, enquanto que o Red Bull Bragantino adota a forma de limitada. E na Série B, classicamente todos associação, exceto pelo Cruzeiro, que ainda é uma sociedade anônima do futebol. Agora, um ponto importante para a gente considerar também, a nível de estrutura e de própria governança, é que os clubes que quiserem adotar a forma de sociedade anônima não necessariamente precisarão ser SAF. Poderão ser sociedade anônima no seu aspecto clássico. Até porque é bom a gente até esclarecer aqui, a SAF ela não é um novo tipo societário. A SAF é uma qualificação da sociedade anônima, tal qual a gente tem outros exemplos das empresas públicas, das sociedades de economia mista, que também adotam o regime societário de sociedade anônima, muito embora sejam regidas por uma lei especial, que é a lei das estatais. A lógica é a mesma aqui na lei da sociedade anônima do futebol. Eu tenho uma lei específica que é supletivamente, né, regida ali, aplicada, a gente tem a aplicação da lei das sociedades anônimas, a lei 64, a lei de 76, que trata justamente do nosso mercado. E uma palhinha importante para falar contigo aqui também é o seguinte, galera, que a SAF, na verdade, ela foi concebida, dentre outras coisas, como um mecanismo de recuperação de empresas em crise. No final do dia, ela tem, dentre os ângulos que você pode olhar, um ângulo de fornecer uma forma de recuperação de um regime de insolvência para as associações, para as entidades do futebol, que no contexto da sua adaptação ao modelo empresarial, quisessem equacionar essas dívidas, etc. Agora, se você tem, por exemplo, uma entidade saudável sendo constituída, etc., você pode fazer ela direto como uma limitada, como um SA, como é o exemplo do Red Bull Bragantino mesmo. E o legal também nisso é que a gente tem outros exemplos de novos entrantes que não necessariamente buscam ter um sucesso desportivo de você acessar uma Série A, uma Série B, mas que já estão utilizando o modelo de SAF também. Eu trouxe aqui, além dos que eu já exibi aqui, que estão na Série A e na Série B, tem vários outros clubes que adotaram esse modelo e diversos outros novos entrantes que vão adotar o modelo de sociedade anônima ou de sociedade limitada. Até esses dados que eu trago aqui para vocês são dados que foram compartilhados pelo André Santa Cruz, atual diretor do Departamento de Registro Empresarial e Integração, outro ator super relevante quando a gente fala aqui do acesso ao mercado empresarial pelos clubes de futebol. Queria até agradecer ao André por dividir esses dados com a gente. E aí, uma consideração importante em linha com o que o João acabou de pontuar, né, de novos entrantes não necessariamente precisarem adotar um modelo de SAF, vou fazer uma comparação aqui bem ilustrativa sobre a governança. A lei da SAF ela foi desenhada muito pensando justamente na reestruturação dos players mais tradicionais que adotavam a forma de associação. As regras de governança da SAF elas são mais rígidas do que as regras de governança da SA normal. Então, veja, eu tenho órgãos que são obrigatórios em ambas, do que, exemplo, a Assembleia Geral e a diretoria, mas eu tenho órgãos que, numa sociedade anônima clássica, são facultativos. O Conselho de Administração, por exemplo, é um órgão que é facultativo, exceto algumas hipóteses específicas da lei, como aquelas que têm capital autorizado ou que são empresas estatais.
a mesma coisa o Conselho Fiscal. E o Conselho companhias Fiscal, abertas, né? Se a companhia for no modelo tradicional e se registrar como companhia aberta para recorrer ao mercado de capitais, o conselho vai ser obrigatório também. Também, de fato. Enquanto que eu tenho o Conselho Fiscal numa SA fechada, sendo obrigatório, mas a instalação, o funcionamento dele não é. E aí, quando eu ressalto isso de ser facultativo o Conselho de Administração e ser facultativo o Conselho Fiscal, pelo menos o funcionamento dele, né, a existência dele é obrigatória, isso importa em redução de custo na governança. Porque na medida em que eu não tenho esses órgãos em funcionamento, eu não tenho os membros do Conselho de Administração, eu não tenho os membros do Conselho Fiscal e também não tenho as despesas envolvidas com a remuneração desses atores. Então, evidentemente, eu não tenho a menor dúvida aqui que são importantes para um aspecto de governança, tanto é que no caso do Conselho de Administração, a gente tem obrigatório nas companhias abertas, inclusive por isso, mas pensando no modelo de novos entrantes, de novos players entrando no mercado, você pensar em economia de custo, avaliar um modelo de SA mais enxuta, que não é o caso do modelo da SAF, é importante. Então, você vê, quando a gente olha para a estrutura da SAF, Conselho Fiscal obrigatório, Conselho de Administração obrigatório, então a gente já tem aqui uma estrutura mais robusta, desenhada pelo próprio legislador, que, sem dúvida alguma, considerou muito um processo de transformação, de conversão dos players já atuais. Eu fiz esse panorama para a gente ter uma visão bem clara do que é possível, de como é possível você organizar as empresas exercidas pelos clubes de futebol, para a gente poder acessar, então, o tema do mercado de capitais acessível por todos, não só pelas companhias abertas, né? O João bateu bastante na tecla de você precisar ter o agente sendo registrado e a oferta também sendo registrada. Eu vou trazer agora um modelo para vocês em que o tomador desse recurso, a sociedade que vai ser financiada, não precisa ser registrada e a oferta também não precisa. Que modelo é esse que eu vou falar com vocês? Para eu falar desse modelo, eu queria que a gente pensasse um pouquinho na concepção da contribuição direta de torcedores. Né? Aquela ideia que a gente tem, numa ideia tradicional, que até motivou os clubes a adotarem a forma de associação, dos clubes não terem donos, dos clubes pertencerem às torcidas e das torcidas contribuírem para que os clubes estejam saudáveis ou consigam alcançar os seus objetivos. E aí, nessas contribuições de maneira direta pelos torcedores, a gente tem alguns exemplos emblemáticos, uns que deram certo, outros que talvez não deram tão certo assim, meio que no mecanismo de fazer uma vaquinha, ou de você passar um chapéu sem ter uma contrapartida para isso. Então, eu trago aqui dois destaques que foram bastante emblemáticos aqui, desse modelo, do modelo basicamente de, olha, pedir uma contribuição para o torcedor sem necessariamente ter uma contrapartida, muito menos uma contrapartida societária, que é o que eu quero falar à frente quando a gente for mencionar sobre o equity crowdfunding. Então, tem, por exemplo, um exemplo que é bem emblemático do Palmeiras, quando tentou repatriar o Wesley para o Brasil, que fez efetivamente uma vaquinha, chamou os torcedores para fazerem contribuições numa liberalidade, numa doação mesmo, para conseguir financiar a vinda desse jogador. Ou o caso, por exemplo, do Botafogo, meu time de coração, pelo qual sou apaixonado, e sou associado também, respiro a associação do Botafogo, que fez também uma medida de contribuição para manter seu patrimônio, manter o Jefferson, goleiro de seleção brasileira, que foi à Copa do Mundo, e ser capaz de financiar o seu salário, de manter... Teve o Michael Suell antes do Jefferson, né? Pensei que você fosse falar desse caso também. Também. O Michael Suell é um formato interessante pra caramba. Ideia do Chico Musnick lá atrás, que para pegar o Michael Suell pro Botafogo, criou uma companhia, uma sociedade anônima tradicional, mas ela tinha um prazo de duração curto, que era o prazo de duração referente à vigência do contrato dele com o clube. Interessante. E aí, nesse período, vários ativos sendo explorados, desde chinelo. Oi, desculpa? É o seguinte, não é só o escritório do João Pedro que tem muitos craques, não. O nosso aqui também tem. E esse o craque aqui do lado é faixa preta. Ô, João Pedro, você já é faixa preta também? Pô, tenho que virar faixa preta, mas aí eu preciso treinar mais vezes. Eu sigo apanhando dos amigos. Esse faixa preta aí é um dos que me bate, pô. É o Vantuil, meu irmão querido. E ele está aqui na hora certa, porque essa operação aí que você citou, ele participou quando ele era diretor jurídico do Botafogo. Eu lembro, poxa. Eu lembro perfeitamente. Um abraço, João. Tudo bem? Lembro perfeitamente. Desculpa, Alan, toca aí.
Não, problema algum, problema algum. Então, João citou iniciativas, a gente tem várias outras clássicas, até mais recentes também, a própria caracterização do estádio Newton Santos, né, o estádio do Botafogo, também passou por contribuições dos torcedores, mas ali houve uma contrapartida, minimamente você colocar o nome de cada torcedor que contribuiu nas cadeiras. Então, a gente tem vários exemplos assim. Então, até em homenagem ao meu querido amigo João Pedro, que eu sabia que estaria aqui, trouxe aqui um outro exemplo também, um exemplo talvez até de mais sucesso, recente, criativo também, num ambiente de pandemia, do Fluminense, durante aquele período em que a gente estava sem os jogos, teve transmissões de jogos antigos, ali foi transmitida a final de 95, com o gol do Renato de barriga, em que o Fluminense comercializou ingressos simbólicos para conseguir ali obter receitas que foram até destinadas aos funcionários. Então, iniciativas de contribuições voluntárias dos torcedores, algumas com contrapartidas simbólicas ou outras sem nenhuma contrapartida, numa passada de chapéu mesmo, a gente enxerga com bastante frequência. Só que eu quero mostrar para vocês uma forma de contribuição acessível pelos torcedores, que pode gerar para eles contrapartidas, e contrapartidas, inclusive, de matriz societária, participação efetiva no capital de um clube de futebol. Para falar com vocês sobre isso, eu quero falar sobre o Equity Crowdfunding, que é uma iniciativa da CVM não muito antiga, tá? Eu trouxe para vocês, remontando aqui a 2019, um modelo que foi, inclusive, revisto agora em 2022, regras super atuais. E a CVM está aumentando cada vez mais os limites disponíveis na captação via crowdfunding, né? E pelo visto vai aumentar ainda mais com o novo presidente. Tomara, vamos ver se... Na verdade é o seguinte, a gente tem que sempre flexibilizar as regras na medida em que elas se provem capazes de fornecer segurança jurídica, né? No final das contas, assim, a CVM funciona muito com essa medida dela ir aos pouquinhos flexibilizando limites na medida em que as regras se consolidem. O crowdfunding tem essa pegada. Exato, e justamente essa nova flexibilização com o aumento das emissões e de quem pode pegar essas emissões é que chama atenção para os clubes de futebol, para clubes de futebol de menor poder econômico, né, que precisam realmente ter um faturamento ainda baixo hoje, e, em especial, os clubes de futebol que têm a modalidade do futebol feminino também. Eu quero explicar para vocês por que eu estou batendo nessa tecla. O que é o crowdfunding? O que é o equity crowdfunding, que é o que eu quero bater aqui também, regulado hoje pela CVM, hoje, inclusive, por uma resolução da CVM que data de 2022, que estabeleceu novas regras de financiamento. Na sua acepção, o crowdfunding é a lógica da vaquinha, contribuição para que algo aconteça. E essa contribuição dando certo, dá a quem fez esse aporte, nos termos da emissão, claro, o direito de converter esse crédito em uma participação societária. Daí o nome do Equity Crowdfunding. E o crowdfunding ele não se resume só ao direito empresarial, ao mercado, como a gente está tratando aqui. Teremos eleições esse ano, o próprio TSE já regulou também crowdfunding para fins eleitorais, né? Então, o crowdfunding enquanto gênero, ele encontra a sua espécie no direito societário, no direito empresarial e no mercado de capitais, quando a gente olha aqui para o crowdfunding de financiamento de empresas e o crowdfunding que tem a possibilidade ou não de conversão em participações societárias. Como que ele é operacionalizado? Eu tenho uma plataforma eletrônica, que é uma plataforma de investimento participativo. Então, eu tenho um intermediário que vai justamente fazer essa distribuição, mas o agente emissor que vai fazer essa oferta, que é uma oferta pública de distribuição de valor mobiliário, está ali dispensado de obrigações clássicas numa oferta pública. Como o João bem explicou na parte inicial da introdução aqui do nosso debate, eu não preciso ter, nesse caso em específico, diferentemente do que seria uma emissão de uma ação ou de uma debênture, eu não preciso ter o registro do emissor na CVM e também não preciso ter o registro da emissão. Então, isso já cria uma flexibilização enorme. Quem é que pode se valer do equity crowdfunding? Quem é que pode se valer do crowdfunding enquanto mecanismo de acesso ao mercado de capitais? O que a resolução CVM 88 de 2022 chama de sociedades empresárias de pequeno porte, que são aquelas, nos termos desse ato normativo, que auferiram no último exercício até 40 milhões de reais. Quando eu olho para a realidade dos clubes da Série A e da maioria dos clubes da Série B, o faturamento de 40 milhões de reais é insuficiente, né? A gente tem um limite que é perpassado por esses clubes. Mas quando eu olho para novos entrantes no mercado, clubes de outras divisões,
clubes até mais regionais, que disputam competições estaduais, esse teto aqui ele é muito factível. E aí, se eu tenho uma receita nesse faturamento bruto anual do ano anterior de até 40 milhões, eu consigo fazer uma missão para captar até 15 milhões de reais. E aí eu bati aqui na tecla do futebol feminino, porque a gente tem resultados muito expressivos no futebol feminino, com financiamento muito menor do que esse. Eu posso pegar o exemplo do meu querido Botafogo, que saiu da divisão de acesso do futebol feminino para a primeira divisão com investimento inferior a R$1 milhão. Até parabenizar a Rose também, que é quem lidera lá o futebol feminino, por essa conquista e todas as atletas. Então, vejam, a gente tem aqui uma possibilidade de mudar a realidade do futebol no Brasil, na modalidade tanto masculina quanto feminina. Uma série de agentes que vão ter interesse em acessar esse mercado de capitais. E aí com uma vantagem e com um ponto de destaque. Não precisa ser SA, não precisa ser SAF, pode ser uma limitada, por exemplo. Então tem aqui uma hipótese excepcional em que uma limitada consegue acessar o mercado de capitais. Claro que tudo isso envolve algumas reflexões aqui para a gente pensar em alguns desafios. No caso do futebol feminino, por exemplo, sendo a entidade do futebol feminino operada diretamente pelo mesmo clube de futebol que opera o masculino, a receita é global, eu não consigo separar a receita do futebol feminino para fins de eu poder estar aqui captando essa receita, esse investimento via crowdfunding. Então, a gente vai ter que pensar numa nova estrutura societária que segregue a atividade do futebol feminino, se eu estiver pensando na operação dos clubes mais tradicionais, por exemplo. Tá? Então, tem alguns desafios que a gente precisa pensar, mas que são desafios totalmente superáveis, que com um desenho societário bem pensado, a gente consegue alcançar. Então, queria deixar essa mensagem aqui para a gente olhar com carinho para outras formas de financiamento, para a gente pensar com carinho tanto no agente emissor, mas também quanto aquela pessoa que queira participar. Eu, enquanto torcedor, ficaria muito feliz de poder participar de uma iniciativa do meu clube de coração que fosse mais do que simplesmente uma passada de chapéu, que fosse efetivamente algo que me desse uma contrapartida, e mais ainda se fosse uma contrapartida que me desse acesso a uma participação societária, pensando aqui no mercado de investimento mesmo, que me daria até uma possibilidade de uma oferta secundária, como o João bem mencionou, de eu eventualmente fazer esse investimento e depois vender minha participação com ágio ou sem ágio, enfim, tendo um ganho de capital nisso ou não. Essa era a minha mensagem, estou aberto aqui também para as nossas discussões. Obrigado. Eu que agradeço.